Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A meditação desempenha um importante papel tanto em religiões quanto em tradições de sabedoria. Você gostaria de saber mais sobre técnicas de meditação na tradição budista? Aqui no estúdio eu converso com a instrutora do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, Márcia Baja. Seja bem-vinda, Márcia. Prazer recebê-la aqui no Religare. Obrigada, Flávia. A alegria, acredite, é toda minha. Nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube Religare Conhecimento e Religião. Acesse e compartilhe com seus amigos. Márcia, para a gente começar a falar sobre esse tema de meditação no budismo, talvez seja interessante a gente começar falando de que concepção de budismo nós estamos mencionando aqui, né? Sim. Como é que você compreende a tradição budista? Então, o budismo, assim, né, na sua origem, ele nasce na Índia, né, com o despertar do príncipe Siddhartha. Então, o budismo começa dentro do hinduísmo, ali, da tradição, né, do hinduísmo. E aí ele vai expandindo, né, na medida que os alunos do próprio Buda, né, vão atingindo a mesma compreensão, a experiência direta do que ele estava falando, eles vão migrando, né? Então, depois que o próprio Buda faz a passagem, né, ele deixa, né, a nossa dimensão, os alunos começam a migrar para outros países. Então, vai para a China, vai para o Japão, vai para a Tailândia, né, vai para o leste europeu até, né, tem alguns países também, né? Então, aí o budismo é isso, né? Na verdade, ele é a mensagem de um ser humano, né, que desperta, ajuda outros seres humanos a despertar. O que é o despertar? Aquele que se conhece, né? Aquele que supera as raízes do sofrimento humano, e descobre muitas coisas, né, a respeito da realidade, do poder da consciência. É um caminho de conhecimento, de autoconhecimento. Mas aquele que se conhece e conhece a realidade. Então, o budismo ele vai falar sobre essa interdependência profunda, assim, íntima, né, da consciência e daquilo que ela vê. Né? Então, o budismo daí ele vai se espalhando por diferentes culturas e até gerando novos símbolos, uma nova roupagem, né, de acordo com a cultura local, mas vai se mantendo essa essência, né, do autoconhecimento a partir do silêncio. Sim. Nós vamos falar sobre o silêncio, pode até parecer curioso, né? Falar sobre o silêncio. É a contradição, né? Mas antes, Márcia, eu queria, assim, você está falando, né? O budismo foi se encontrando com várias culturas, também se encontrou com o Ocidente. Como se dá, né, esse encontro com modos, né, tão distintos, né? Desde a sua origem a esse modo próprio de ser da tradição ocidental? Pois é, eu vejo assim que continua isso, né, essa expansão, eu não diria nem da tradição budista, né, mas da mensagem, né, budista. Então isso é assim, como isso é algo extremamente benéfico para o ser humano, aquilo supera as fronteiras, né, culturais, territoriais, né. Então, aquilo vai se derramando, né? Então, no Ocidente existe essa busca. E eu não vou nem dizer que a gente já não tem uma tradição perfeita, né, dos contemplativos cristãos, né? Está aqui já tudo isso, né? Mas o budismo ele vai assim, superando as fronteiras, vai se derramando sobre as diferentes culturas. E como as pessoas têm esse natural interesse, né? Superar o sofrimento, encontrar sentido para a vida, as pessoas talvez encontrem, né, ali uma mensagem útil. Nem é necessário se converter, né, dentro disso, mas você pode entender as instruções, né, que podem ser seguidas, como aquilo pode melhorar a sua vida, né? Então, uma pessoa pode estar na sua tradição e se aproximar dos conhecimentos, das práticas budistas. Nossa, o próprio Dalai Lama, né, que é tem, né, esse papel tão importante no mundo hoje, né, conversando com as várias tradições. Ele é do budismo tibetano, né, então o budismo chega no Tibete também. Aí depois que o Tibete tem esse confronto com a China, os mestres tibetanos vazam, né, daquela região e começam a andar pelo mundo, né, e chega até aqui no Brasil agora. Então Dalai Lama diz isso. Não tem essa ingenuidade de achar que você precisa se converter, né? Porque isso não é uma coisa fácil também, né? Você simplesmente entrar, mergulhar, né, no budismo é uma coisa super complexa ali, né? Então ele diz, pegue aquilo que é útil e leve para a sua própria tradição,
Então, ele mesmo não recomenda. Ele diz só se brotasse no fundo do seu coração, se achar que isso vai ser benéfico, prático, mas não por uma curiosidade, por uma ingenuidade, né? Vou ser budista. Sim. O termo religião se aplicaria ao budismo? Então, isso é interessante, porque o próprio Dalai Lama diz isso também, né? Ele diz que o budismo pode ser uma religião, uma filosofia, um modo de vida, né? Você pode ter todo esse aspecto ritualístico, se você quiser. Daí tem muitas práticas, né, com os rituais budistas. Você pode entrar nesse aspecto religioso. Você pode entrar no aspecto filosófico, né? Porque daí tem ensinamentos, né, explicações sobre a consciência, a realidade. Daí você pode ficar lá, né, passar uma vida estudando assim tudo que está disponível. E aquilo se transforma numa forma de viver. Qual que é o caminho para essa cura? Olha, eu acho que o remédio mais poderoso assim, né, do budismo é o silêncio. E eu acho até porque isso não tem fronteira mesmo, né? De linguagem, de símbolos. Então, assim, silêncio todo mundo vai entender, né? Que é possível. E eu acho que na nossa cultura hoje é fundamental reapresentar o silêncio, né? Não como uma ausência, né, de experiências, mas como um momento mesmo de você se conhecer, de se curar, observar melhor o que está acontecendo, rever sua vida, seus propósitos e descobrir aspectos muito profundos da vida que passam batido. Existem técnicas para essa experiência do silêncio? Sim. Porque, pelo que eu entendi, não é um mero calar. Não. Afastar-se. Não, até quando eu falo do silêncio, ele não é o silêncio grosseiro, por exemplo, isso que falou, a ausência do som. Sim. É algo mais profundo, é a natureza da nossa mente, é silenciosa. Como se fosse a fonte, né? Uma fonte silenciosa, da onde podem brotar sons, imagens, pensamentos, experiências, mas a fonte está ali, né? Sempre presente, onde a gente pode retornar, rever, observar. E esse silêncio começa a caminhar conosco, né? Nos sustentar ao longo da vida. Ele nos protege de nos perdermos no movimento. Né? Então, quando esse silêncio se instala, né, através da meditação, como se a gente agora tivesse uma presença viva o tempo todo. Né? Você não está inconscientemente, automaticamente vivendo. Não, você está presente, você está fazendo as escolhas momento a momento, está olhando as circunstâncias, avaliando qual que é a melhor resposta. Vivendo o cotidiano da vida. Sim, só que saindo do automático. Eu acho que o mérito maior da meditação é nos tirar dos padrões e nos colocar de forma viva, dialogando a cada instante com o que ocorre, sem você jogar padrões de resposta. Como se você pudesse viver o frescor da própria infância, né? Que está descobrindo a cada instante muitas possibilidades de resposta, de comportamento, de pensamentos. Nós poderíamos falar sobre isso de um tomar consciência? A gente não pode dizer que a gente está inconsciente, mas talvez a gente não esteja presente nessa consciência. Talvez a nossa consciência esteja sempre referenciada no passado e no futuro. E a gente se sente consciente, mas a gente não está conscientes e presentes, lidando com o que de fato ocorre. A gente acaba vivendo o momento presente referenciados. Então, isso limita, né, a nossa interface com a realidade. Porque eu vou trazendo pressupostos, coisas que eu estabeleci no passado, memórias, e que, de alguma forma, eu forço a barra do momento presente para repetir aquilo ou para evitar algo que eu não quero que aconteça, né? Então, isso não, ele me dá uma abertura, uma permeabilidade, uma flexibilidade, né? Para lidar com o que de fato está aqui. Aí a mente, ela está sempre num estado de frescor. Eu não estou com um passado, sabe? A meditação é isso, ela vai deixar a mente num estado de abertura sem conteúdos que interrompem o meu diálogo com o momento presente. Você apresentou o budismo como filosofia, possivelmente também como religião, como tradição, mas o quanto tudo isso não se aproxima também da psicologia? Eu acho assim que a gente tem dentro da psicologia ocidental muita coisa que está ali bem próxima, né?
Eu não vou arriscar julgar nada da psicologia, porque eu pouco sei também. Bom, mas também não é o meu caso. Exatamente. Mas eu acho que tem muita coisa boa, assim, sabe? Eu acho interessante, por exemplo, o diálogo do budismo com o Ocidente, né? Se o budismo quiser realmente penetrar nas raízes aqui e nascer com a cara do Brasil, com a cara, né, do país que seja, tem que entender a psicologia, que são as memórias desse lugar. Então, as memórias, por exemplo, de um brasileiro é muito diferente das memórias de um tibetano. Você vai ter outras raízes, outras nós, outros traumas, outras dificuldades. E a psicologia ocidental está nisso, né? Está ali o tempo todo vasculhando. Então, eu acho que conversar, eu acho fundamental. Bem, eu vou chamar o intervalo, mas nós vamos continuar a nossa conversa. Aqui no Religar, eu recebo Márcia Baja. Ela é instrutora do Centro de Estudos Budista Bodhisattva. Nós estamos falando sobre meditação no budismo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo a instrutora do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, Márcia Baja. Nós estamos falando sobre meditação no budismo, Márcia. Você falou sobre uma questão muito interessante no primeiro bloco, que não é necessário a pessoa se converter para se aproximar das práticas, do conhecimento, né, da tradição budista. Mas eu perguntaria a você, você passou por esse processo de conversão? Se for o meu coração para responder agora, eu não sinto que eu me converti a alguma coisa. Eu mergulhei, isso eu fiz, sabe? Mas muito interessante, porque eu nunca falei assim, eu sou budista. Sei. Eu também nunca disse, eu não sou budista. Porque eu não achei que isso era importante, sabe? Mas eu sentia que nesses ensinamentos tinha uma mensagem muito importante que eu estava procurando há muito tempo. Então, quando eu ouvi a primeira vez o Lama Santen, né, Lama Padma Santen, que é um lama brasileiro ordenado, né, no budismo tibetano, eu ouvi ele a primeira vez. Eu falei, eu quero, é isso. Eu estava procurando por isso, né? Então, ele me deu as primeiras instruções sobre o silêncio. Então, o que é? Eu não estava procurando o budismo. Eu estava procurando algo que o budismo me ofereceu. Então, eu mergulhei nisso, né? Muitos anos aí dentro. Mas hoje, eu diria assim, é como se alguma coisa dentro de mim intuísse o que era o budismo. Né? Então, o budismo é como eu tinha comentado, ele é o remédio. O bom praticante, dentro de qualquer tradição, agora eu vou dizer, né? Não é aquele que se torna alguém tradicional ali dentro, né? O bom budista é aquele que entende que nem budismo havia. Há uma mensagem de um ser humano. E aí, essa história do budismo é um nome que vem ao longo do tempo. Então, se a gente entender a essência do budismo, ele só quer nos tornar, ele quer o despertar do ser humano. Ele não quer um budista. Mas, claro, existe uma tradição a ser preservada porque ali tem um tesouro. Mas a gente tem que entender para não tornar isso uma prisão. Eu digo, eu sou budista e não posso falar com os outros agora. Ou eu chego num lugar dizendo que eu sou budista, que eu sou cristão, que eu sou não sei o quê, as pessoas já têm um preconceito dentro delas. Mas se eu chego como um ser humano, desperto, consciente, presente, que ama as pessoas agora, porque, enfim, né, o ser humano que desperta entende o sofrimento dos outros e quer ajudar. Então, não é necessário. Não é uma tradição de rótulos. Não, pode ser, mas vai depender de cada um. Então, eu não busquei um rótulo. Eu prefiro não ter rótulos. Eu prefiro hoje, assim, sabe, estar livre para andar em qualquer lugar, entrar em qualquer lugar, usar esses ensinamentos, oferecê-los, mas o menos encaixotado possível. Porque eu acho que as pessoas precisam disso. Quando nós falávamos sobre o silêncio, eu fiquei pensando se esse não é um bom caminho para o diálogo entre as tradições religiosas. Nós havíamos falado sobre isso também um pouco antes de começar aqui a nossa gravação. Eu acho que o silêncio não tem barreira. Porque no silêncio justo tudo se dissolve no silêncio da meditação.
não sobra nenhuma autoimagem ali dentro, sobra uma consciência viva, desperta, presente, que pode, né, surgir como muitos personagens. Daí esses personagens é que dão problema, né, com seus discursos, as suas visões de vida, né, pontos de vista, inteligências. Mas no silêncio a gente se descobre nu, igual, assim, né, como consciência nós somos iguais ali, né? Então, o silêncio, realmente, ele pode unir, acabar com as diferenças, trazer o que tem de mais profundo de cada um. Como que é o caminho para aprender a silenciar? Isso. O caminho da meditação. E daí daí nisso eu posso dizer, assim, né, com experiência, que o budismo tem as técnicas, assim, afiadíssimas. Digo assim que os métodos do budismo são uma lâmina, sabe? Aquilo certeiro. Aquilo vem sendo preservado por muitas gerações, de muitos mestres, séculos. Então, esses métodos, eles chegam até nós através de pessoas que ofereceram a sua vida. Então, eu, né, bebo, né, do budismo tibetano. Então, os mestres, eles se recolhiam em cavernas, anos, para fazer esse laboratório, né, para conhecer a sua mente, consciência, a criação da realidade a partir da consciência. E isso é preservado, sabe? De mestre passa para o discípulo vive isso, daí passa para frente. Então, a gente tem o mérito de receber as instruções dessa meditação de uma forma muito pura. O budismo tibetano, ele, né, rompeu as fronteiras, né, do território muito recentemente, né, em 59, em 1960, né? Então é recente isso. Então esses métodos chegam assim como um remédio puro. Se você aplicar isso, né, com constância, sob a orientação de um bom professor, aquilo muda a tua vida. E eu digo assim, é uma fronteira. Aquele que conhece o silêncio, né, recebe esse método para meditar, ele vai ver que tinha a vida antes da meditação e a vida depois. Assim, um marco. Né? Aí você vai receber instruções de como trabalhar a atenção mental num primeiro momento, né? Porque a nossa mente é volátil, distraída. Então, primeiro vamos estabelecer um foco. Aí é o foco com um objeto, depois você aprende a estabelecer um foco com vários objetos ao mesmo tempo, sem se perder. Isso já ajuda, né, a andar no mundo de uma forma mais presente. Daí depois você vai receber métodos para agora investigar as tuas experiências, para descobrir a inseparatividade com o observador. Isso no budismo se chama coemergência. É um ensinamento profundíssimo. Isso muda a vida completamente. Quando você descobre que os teus olhos, eles não são um aparelhinho observador. Tem uma consciência por trás de todos os sentidos físicos, criando a realidade a partir dos conteúdos internos. Então, aqui o mundo interno e externo estão juntos. A gente começa a ver a realidade como um espelho, né? O espelho da pessoa. Isso é, né, uma fronteira também. Tá? E daí tem ainda um outro estágio mais adiante, quando você realmente vê que a realidade é um espelho de você mesmo, né? Ela surge com você, surge um repouso nessa consciência original, primordial, que na tradição cristã a gente poderia chamar de Deus, no budismo é chamado de natureza primordial, Buda primordial. Mas daí você se vê como essa fonte. Aí você vê que você nunca foi os personagens que você desempenhou. Aquilo foi uma brincadeira. Né? E hoje você se vê livre para voltar a ser personagem, para voltar a criar realidade, mas você não é mais subjugado. Você não perde mais esse fio, né? A fonte, o poder criativo, as experiências, mas isso não é mais uma prisão. Daí aqui cessa o sofrimento. Seu trabalho tem sido andar pelo Brasil para ensinar essas coisas. Sim. Como tem sido Nem essa é meu experiência? trabalho, é minha alegria. Sua alegria? É minha alegria. Hoje eu não tenho noção de trabalho mais. Essa palavra trabalho, né, tá ligado a carregar um peso, né? Não precisava, né? Mas ficou com esse Sim. estigma, né? Para mim, hoje, assim, a vida é uma celebração. Eu poder falar disso, assim, do que eu encontrei, do trabalho que foi, né, me conhecer e hoje, assim, viver os frutos disso. Nossa, é minha alegria mesmo, né? É a minha festa. E como é o encontro com as pessoas? Pessoas que estão iniciando, pessoas que estão pelo caminho, já estão no estágio mais avançado?
eu vou encontrar, e eu tenho encontrado isso, né? As pessoas estão chegando, né? As pessoas que precisam de instruções iniciais, mas tem as pessoas que já estão vindo junto, né? Tem os meus irmãos, né, de caminho também, que a gente segue se ajudando. Então, assim, é muito diverso. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu vou chegando nas cidades, nos encontros, é sempre... Isso também para mim foi uma descoberta, né? De entender que eu não preciso trazer nada pronto. Eu preciso estar presente. E na medida que eu estou presente, as necessidades das pessoas fluem com naturalidade. E daí, da necessidade das pessoas, se eu estiver aberta, vai surgindo o que é necessário, o que é bom, o que é útil, né? Então, é sempre assim, né? Sempre na parceria. A prática da meditação deve ser um exercício diário? Sim, ela vai começar como um exercício, uma prática, né? Aí, o segredo da boa meditação é a constância. Claro que a gente, como, né, praticantes, vai falhar. Esqueci, não gostei, não quis, estava cansado, não deu tempo. Mas a gente vai, né? Não deu hoje, mas amanhã dá, né? Mas o que eu sinto é que o ponto, assim, né, bem assim de mutação, né, nessa questão do treinamento, é quando a meditação deixa de ser formal e ela começa a transbordar. E você vê que a qualquer instante você faz silêncio. E vai ter um momento que você não se sente mais meditando. Você sente que o silêncio que sempre esteve presente está revelado. Entre essas suas experiências, você tem trabalhado também temas relacionados às relações humanas, aos relacionamentos. Como tem sido essa experiência? Também uma alegria? Uma delícia. Adoro falar de relações, assim, porque é tudo que a gente quer, né? Assim, tudo... A gente vive através das relações, né? Só que a gente tem se frustrado muito, sofrido muito, justo por não se entender, justo por não entender o mundo interno, né? A gente acha que tudo é externo, a gente acha que está lidando só com coisas externas. E aí isso não dá conta. Isso não dá conta da vida, não dá conta das relações. Então, a meditação, quando traz esse autoconhecimento, a superação de padrões, coloca as relações num outro campo, num outro solo. Quando eu me entendo, eu entendo o outro. Quando eu supero as minhas marcas, eu estou mais aberta para dialogar. E outra coisa linda, assim, que eu diria assim, quase um milagre, né? O mistério do silêncio é que ele nos permite acessar inteligências mais amplas e profundas do que as que nós estamos habituados a utilizar. A partir do apego, do controle. Então, tem outras formas de ver a realidade, de se relacionar com as pessoas. Márcia, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Um abraço. Muito. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado ou doutorado, você pode acessar a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje termina por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.